Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo vocês verão um resumo da novela Te Dou a Vida. Fiquem ligadinhos aí, se inscrevam, deixa aquele like, vamos de resumo. Quarta-feira, 29 de dezembro. Eduardo explica a Helena que, na verdade, ela é casada com Miguel Hernandes. Ela não consegue entender isso, pois toda a documentação, desde certidão de nascimento ao passaporte, carteira de motorista, diz que ele é Ernesto Rioja. Eduardo descreve isso como roubo de identidade, que aconteceu quando Ernesto Rioja foi para o Canadá e Miguel Hernandes foi procurá-lo. Isso se tornou um problema na casa de saúde, onde Dona Isabel Rioja está atualmente. Eduardo explica que Inês foi obrigada a ir embora porque fazia muitas perguntas a Dona Isabel, e isso incomodava Ernesto. Em respostas à pergunta de Horácio, Inês explica que a senhora Rioja nunca se confundiu com Ernesto. Ela diz persistentemente que o homem que se diz filho dela não é. Ela foi obrigada por Miguel Hernandes, com a cumplicidade de uma empregada dele, para fazer a senhora Rioja parecer doente mental. Horácio junta todas as peças do quebra-cabeça e conclui que o motivo foi controlar a fortuna da Dona Isabel. Helena então diz que não sabe como poderá conviver com Ernesto. Ernesto tenta subornar o auditor. Helena pergunta se há alguma prova e Eduardo responde que não. Horácio especula se o verdadeiro Ernesto Rioja está morto. Helena pergunta como é que ninguém, além da senhora Isabel, sabia que Ernesto não é Ernesto. E Eduardo responde que isso remonta a mais de 25 anos e não há mais ninguém que o reconheça. Eduardo diz que eles podem confirmar com um teste de DNA e pergunta a Helena se ela pode ajudar. Ela concorda. Ele pede amostras de cabelo de Ernesto. Horácio fica animado. Eduardo atende a ligação e conta que Ernesto tentou subornar um dos seus auditores disfarçado. Horácio diz que bom, quanto mais erros ele cometer, melhor. Eduardo explica que Miguel Hernandes, um delinquente, é filho de uma empregada. Provado isso, anula-se seu casamento a qualquer negócio com Horácio. Eles podem apresentar queixa, mas o ideal seria que a senhora Isabel fizesse. Gabriela tenta ajudar Samuel com a retornada dos estudos e ele recusa. Gabriela então diz tudo bem, tenha um bom dia. Nelson e Domingos falam sobre a próxima festa de aniversário e brincam sobre a idade. Irene liga para Ernesto. Ele não sabe se pode encontrá-la. Ele está preocupado com a perda de milhões, porque o pai dela insiste na auditoria. Gabriela para no meio do caminho para ouvir. Irene diz que não pode viver sem ele. Ernesto diz para ela ir para o hotel e ele a verá lá mais tarde. Helena conta a Pedro sobre o roubo de identidade. Eles precisam manter esse segredo. Inês liga para a irmã Bernardina e pede fios de cabelo de Dona Isabel. Helena volta para casa e pega os fios de cabelo da escova de Ernesto. Ela recorda que quando eles planejavam o casamento, ele disse que não havia ninguém para convidar. Horácio vai para o escritório e Ernesto cobra sobre uma decisão. Horácio se desculpa e vai para seu escritório com Mônica. Domingo está sem fôlego. Pedro percebe isso e pergunta se ele está bem, mas Domingos diz que sim. Ana entra no escritório de Eduardo e se depara com as fotos de Ernesto em seu painel. Ela se dispõe a levar um especialista para examinar a senhora Isabel. Ele acha uma boa ideia e vai falar com o Dr. Ramírez. Esté pergunta a Gina se ela precisa de alguma coisa, pois ela está de saída para fazer uma entrega. Gina agradece. Helena pega Nicolas na escola. Ela o leva para comer hambúrguer, sua comida favorita. Alguém entrega um pacote que está endereçado a Pedro. Gina abre e amaldiçoa a foto da Vitória, emoldurada, que inclui Nicolas e Helena. Nelson liga para a Gina. Os dois conversam. Nelson a lembra que ela deveria ser grata a Esther por estar cuidando dela.
Ela diz que seria melhor perder o bebê, mas Nelson a repreende. Domingos ouve Gina discutindo com Nelson ao telefone. Ela diz que seu bebê não é de Pedro. Ele desaba no chão. Ela corre e o vê no chão. Ela liga para Pedro. Ele diz a ela para chamar uma ambulância. A mulher ao telefone dá instruções a Gina, enquanto Augusto conta a Nelson o que aconteceu. Eduardo envia o cabelo de Ernesto para o laboratório de alta prioridade. Gina fica cada vez mais nervosa. Esté chega e tenta ajudar. A ambulância chega, Pedro chega e Domingos já está na maca. Nelson chega na casa e diz a Gina o que aconteceu. Gina diz que Domingos teve um ataque cardíaco. Ela está chorando, certa de que ele ouviu o que ela disse sobre seu bebê não ser de Pedro. Então ela se culpa. Ela deve tentar se acalmar. Andréia promete procurar uma empregada para Helena. Gabriela vai até a universidade para ver se é possível recuperar a bolsa de Samuel. Se o período atual for pago, o aluno poderá se inscrever novamente. Pedro chega no hospital e encontra Esté na sala de espera. Nelson chega tentando ser otimista. Domingos precisa de uma angioplastia. Esté pode vê-lo. Samuel chega e se culpa pelo que havia acontecido na noite anterior. Nelson diz que Domingo não estava cuidando de si mesmo. Pedro diz a Samuel para não se culpar. Esté entra no quarto e Domingos está inconsciente. Ela implora seu esposo para que ele acorde. Ele diz o nome de Gina. Esté pergunta o que isso significa, mas nesse momento um técnico entra na sala com equipamento e ela tem que sair da sala. Nicolas mostra um desenho a Helena. Ernesto volta para casa e elogia o trabalho do menino. Ele pega as mãos de Helena e diz: ainda sou o mesmo Ernesto Rioja aos seus pés para servi-la. Nicolas pergunta se eles podem assistir a um filme e Ernesto diz que sim. Irene chega ao hotel, não encontra a reserva em seu nome e manda uma mensagem para Ernesto. Ele acabou de convencer Helena a assistir um filme com ele, Nicolas. Ignora Irene. Gabriela segue Irene e tenta descobrir se Ernesto é o amante dela. Rosa se oferece para pegar um café para Samuel. Ele recusa. Ela tenta o tranquilizar. Ina liga para Pedro para uma atualização e pergunta se Domingos morreu. Ela está em pânico e ele pergunta: o que você fez, Gina? Ela continua nervosa e ele encerra a ligação. Samuel atende a ligação de Gabriela. Ele diz a Rosa que eles terminaram seu relacionamento. Nicolas adormece no final do filme. Ernesto leva Nicolas para o quarto. Helena liga para Pedro. Nicolas acorda, Ernesto tira os sapatos do filho e o ajuda a colocar o pijama. Pedro conta a Helena o ocorrido. O médico aparece para lhe dar a trágica notícia. Nelson começa a chorar encostado na parede. Esté diz não pode ser e começa a chorar. Pedro e Samuel abraçam. Domingo não sobreviveu.